Olha, hoje é dia de fatos da semana. A deputada Cristiane Brasil, indicada para o Ministério do Trabalho, não conseguiu assumir o cargo. A razão? Várias polêmicas envolvendo o nome dela. Para conversar com a gente está recebendo o Dr. Eduardo Leite. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu estou sempre bem, né? Ai, que bom. Vocês viram que a gente acabou de ver no Departamento de Jornalismo com a Luciana mais informações em relação à deputada Cristiane Brasil e todas as polêmicas que estão envolvendo, por que não assumiu o cargo, ela teve a suspensão da posse. Então a gente vai repercutir aqui com o Dr. Eduardo Leite, porque assim, cada hora parece que surge uma polêmica envolvendo ela, e não só a questão que ela tinha duas ações trabalhistas, respondendo por essas duas ações trabalhistas, e que seria um pouco imoral, por assim dizer, isso segundo todas as pessoas que estão falando e noticiando, assumir um cargo no Ministério do Trabalho. Seria um tanto incondizente. Marise, eu poderia definir a situação da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que já foi condenado, já cumpriu pena naquela questão do mensalão, com um trecho de um samba carioca que diz o seguinte: malandro é malandro, mané é mané. Então eu posso dizer para você o seguinte, que nós somos os manés da história toda. Essa é uma das definições que eu poderia dar em relação a essa questão dessa moça, dessa deputada federal, Cristiane Brasil, que infelizmente tem o Brasil no sobrenome. Não sei nem se é ou ela adotou esse Brasil. Eu gostaria até de saber, vou até verificar isso, porque seria um desserviço para o Brasil ter o nome de uma deputada que não é o fato necessariamente dela ter tido uma reclamação trabalhista em nome dela, porque ela não registrou dois funcionários num determinado momento, foi condenado, não pagou aquela coisa toda. Mas eu acho que o mais grave de tudo isso é exatamente aquilo que foi revelado recentemente, que é essa ligação durante a campanha, a última campanha para deputada, onde ela foi flagrada numa gravação que foi repercutida esse final de semana, onde ela tinha uma ligação, ou pelo menos pediu um auxílio do tráfico de entorpecente do Morro do Rio de Janeiro. Isso realmente é algo, para mim, muito mais grave do que necessariamente as ações trabalhistas que ela teve. Eu poderia dar uma outra definição até para explicar essa questão da Cristiane Brasil, que um país que a imoralidade impera, como o caso do Brasil, obviamente que essas duas ações trabalhistas pouco importa. O problema é que nós temos uma lei, né? Nós temos o artigo 37 da Constituição que fala sobre a moralidade pública. Que isso é uma coisa. Então, você vê que nós estamos fazendo um fatiamento e definindo a deputada Cristiane Brasil, de várias formas. De uma forma mais cômica, com um trecho de um samba carioca, com essa questão do perfil da imoralidade que impera o nosso país. E poderia ainda ir um pouquinho mais longe, que eu diria o seguinte: os ministros nomeados, a qualidade dos ministros nomeados pelo presidente da República é justamente o perfil dele, né? Ou seja, é o perfil da moralidade do presidente da República. Então, o que nós temos aí, nós percebemos qual é o perfil e o quanto o Brasil está mal, né? E o quanto nós podemos, o que é que nós podemos esperar para 2018. Porque esse pessoal que está aí, esses bandidos de plantão, esses imorais de plantão, esses corruptos de plantão, evidentemente vão voltar e vão continuar. E é uma coisa muito interessante porque, coincidentemente, ela foi nomeada como ministra do Trabalho.
né? Eu acho que um dos requisitos para uma pessoa, porque político não é função, é uma função pública, obviamente, mas você não pode considerar como profissão, né? Diferente, é outro departamento. Uma das coisas que eu acho que seria importante colocar, talvez, e que isso não vai acontecer nunca no nosso país, é que um político só poderia se candidatar se ele tivesse pelo menos 25 anos de carteira assinada. Porque aí ele poderia falar, eu fui um trabalhador, principalmente num partido trabalhista brasileiro, que é onde ela pertence, que é o PTB, que coincidentemente o pai é o cacique desse partido e consequentemente já foi condenado, já cumpriu pena, né? Ou seja, agora recentemente é uma coisa muito importante que as pessoas, os eleitores têm que prestar atenção. Ele tinha uma residência no Rio de Janeiro, se transferiu para São Paulo, porque no Rio ele não vai se eleger como deputado federal e vai tentar se lançar como deputado federal para São Paulo. Então, isso é uma prática dentro da política brasileira. E que efetivamente nós percebemos que é a malandragem. Por isso que eu disse aqui logo no início, malandro é malandro, mané é mané. Então o que nós temos é uma quantidade de políticos malandros e que impera a imoralidade nesse país. Essa posição do governo de insistir que ela tome posse para o Ministério do Trabalho, qual que é a sua visão em relação a isso? Porque várias polêmicas estão surgindo, questões mais graves apareceram e mesmo assim eles insistem e a relação está desgastando, porque a gente precisa logo que alguém tome posse, a gente precisa de uma reforma urgente. São as negociatas de governo, entendeu? É a imoralidade pública que está ali, né? Obviamente, no cerne da consciência do governo, né? Sobretudo. Isso é moeda de troca. Mas essa moeda de troca não é válida. Com relação à questão de passar a questão aí da reforma da Previdência. É evidente, o PTB só vai votar com o governo se essa Cristiane Brasil for assumir o Ministério do Trabalho. Isso feito pelo próprio pai dela, que é o Roberto Jefferson. Mas antes já estava complicado por conta das ações trabalhistas, por uma questão imoral, e agora então a situação está se agravando por conta dessa quantidade de polêmicas que estão surgindo. Infelizmente, é o que eu falei, né? O Brasil não merecia ter essa qualidade, né, de político, da classe política que nós temos, né, porque esses políticos, eles não lêem nem a Constituição, aonde diz efetivamente quais são os requisitos, os princípios que eles precisam obedecer, que estão lá elencados no artigo 37, que fala sobre a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Mas tinha que ser algo natural e não imposto, né? Isso que desgasta bastante. Marise, há uma explicação muito clara para isso. E por que nós estamos com essa situação tão dramática vivendo? Lula em primeiro lugar, as pessoas sem entenderem porque ele é inelegível, vai gastar dinheiro, aquele 1 bilhão e 700 milhões para fazer uma campanha, para fazer uma defesa própria dele, que isso é outro absurdo, é outra aberração do país, né? Então, o que acontece? Qual a explicação que eu posso te dar? É exatamente essa, ou seja, onde a imoralidade impera no país, o que você pode esperar? Então, o eleitor, ele tem que prestar atenção nisso. Ou seja, quando eu digo que nenhum político que hoje tem deputado federal, deputados estaduais, senadores, governadores, tem que mudar tudo. Essa que é a grande verdade. Se alguém quer um país que um país melhore, que tem uma perspectiva de ser um país sério, né? Ou seja, efetivamente você tem que trocar tudo que está aí, sim, porque são imorais sobre todos os pontos de vista, entendeu? E eu não tenho nenhum receio de colocar isso, mesmo porque todo mundo, quem me conhece sabe muito bem que uma coisa que eu não tenho é freio de boca, né? Ou seja, eu não tenho nem freio de boca e nem freio de língua, porque eu falo aquilo que efetivamente... E eu falo uma coisa com a maior tranquilidade, porque eu falo a verdade. Essa que é a questão. Algumas pessoas não gostam, mas paciência, ou seja, eu acho que é melhor falar a verdade
do que ficar enganando toda uma nação, passando o recibo de tudo isso. Então, para mim, tudo isso que está acontecendo mostra o quanto o país está, eu diria que na UTI, ou seja, nós estamos, eu diria que nós não chegamos no fundo do poço ainda, mas nós estamos muito próximo desse fundo do poço. Então 2018 para mim é muito sério, ou seja, é muito sério. Você vê que 2018 eu diria que é o 11 de setembro, ou seja, ou nós vamos resolver o assunto ou nós vamos jogar os aviões no Planalto, ou seja, continua exatamente do jeito que está. E cabe a nós repensar muito na hora de votar e pensar nessa questão da moralidade mesmo, pensar que a gente tem que agir para todos e não fazer uma determinada ação ou pensar em alguma determinada ação pensando no seu benefício só. Não, é o coletivo. O Brasil está precisando pensar assim, principalmente na política. Quero agradecer muito. Mas você sabe, só concluindo aqui uma questão muito importante, isso é o resultado de um poder judiciário fraco, de um poder judiciário que não manda para a cadeia quem efetivamente tem que mandar. Essa que é a verdade. Ou seja, nós pagamos um preço em função de um judiciário extremamente fraco. E aí onde você tem um judiciário fraco, é óbvio que a criminalidade nada de braçada. Precisa falar mais alguma coisa? Quem quiser conversar com o Dr. Eduardo Leite, é lá no Facebook, Eduardo César Leite. Eduardo César Leite. Foi breve, mas você falou tudo que tinha que ser falado aqui. Em poucas palavras, né? Em poucas palavras, mas bem objetivo. Obrigado, boa semana ótimo dia. E bom carnaval para todos. Para você também, meu querido.